Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Aos Efésios capítulo 2, versos 7 a 9. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempinho de lições de aprendizado no livro de Deus. Nós estamos nestes últimos vídeos, nos preparando para continuarmos, além de continuarmos a nossa série Apocalipse para Todos, nós iremos começar na próxima semana, dentro do tema Aquele Ponto, do qual Jesus, ao ordenar a João que escrevesse, ele dividiu o livro em pontos. Escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas irão acontecer. Nós estaremos falando sobre o segundo ponto, as coisas que são elas referentes às cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 até o capítulo 4. Mas estamos introduzindo-as para descobrir como tudo começou, como que a igreja foi fundada, por quem ela foi fundada. Tudo isto a gente já aprendeu. A gente já percebeu, descobriu também como começaram os primeiros desvios. Temos falado até agora sobre o lado histórico de tudo. As investidas do Império Romano contra a Igreja, cujas investidas elas foram compostas de prisões, torturas e mortes. Mortes dos seguidores de Jesus, os mais tipos e mais variados tipos de morte. Mas tudo mudou no 4º século, quando o imperador Constantino assinou aquele decreto proibindo qualquer tipo de perseguição à igreja. Por um lado, era algo surpreendente, vitorioso, mas era a semente da apostasia que estava começando a entrar na igreja. A primeira heresia que entrou foi a doutrina da Trindade. Lembrem que foi o próprio Constantino, o imperador, veja, o homem, o político, que convocou os bispos da igreja das duas regiões do império, região ocidental e região oriental. Ele que convocou um concílio em cujo concílio foi sistematizada a doutrina da Trindade.
era apenas a primeira heresia que estava entrando na igreja. Até ali, até neste século, não se falava em trindade, em sistematização dessa doutrina, fazendo distinção, que faz distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Também, através do império, a capital, a sede da igreja foi mudada de Jerusalém para Roma. É claro que para Deus tudo permanece no mesmo lugar. Ainda é em Jerusalém, e é em Jerusalém que Jesus vai descer na sua volta. Mas a pergunta que ficou no ar ontem, quando a igreja começou esta fase de apostasia, tudo ou todos aderiram a esta crença, a esses tipos de doutrinas? Não. A verdadeira igreja apostólica, ela permaneceu, mas a perseguição voltou. Agora não era mais a perseguição do império, mas a perseguição da igreja. Igreja perseguindo igreja, com sua sede instalada em Roma. Mas como que se deu o aparecimento de tantas denominações? Lembre que o próprio império, ele se dividiu em oriental, em ocidental, e este império desabou, este império acabou, e entra a chamada Idade das Trevas. Esta chamada Idade das Trevas, que duraram séculos. Estas trevas não foi apenas no cenário religioso, não foi apenas no cenário igreja, mas o mundo todo foi envolvido em nuvens negras de ateísmo, afastamento de Deus, humanismo, mas a igreja, ela, no seu sentido organização, não organismo, ela se afundou no pecado, se afundou nas heresias, chegando a vender as chamadas indulgências, chegando a se vender o direito de pecar. Imaginem, até que surgiu a reforma, que foi instituída, pregada, ensinada por Lutero, que era justamente um líder da igreja. Não quer dizer, como muitos dizem, que Lutero se rebelou contra a chamada igreja, que nem merecia este nome, mas ele se revoltou contra a apostasia, contra o afastamento de Deus que estava sendo mantido na igreja. Foi após a reforma, que esta é a pergunta que a maioria faz, foi após a reforma que surgiu o denominacionalismo, surgiu as mais variadas denominações, Batista e Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Presbiteriana, Metodista, Luterana, e alguém perguntaria, por que tantas denominações surgiram?
justamente pelo fato que o Lutero havia pregado uma reforma. Esta reforma, eu diria, uma reforma que não reformou. E então começaram a se descobrir novos desvios, e estes novos desvios deram lugar a novas religiões, novas denominações. Concluindo, então, este é o lado histórico que a gente quis e estamos mostramos e a partir de amanhã a gente vai começa a falar sobre a carta de uma das primeiras 7 igrejas, a carta à igreja em Éfeso. É claro que eu tenho mencionado muito apostasia, mas a gente vai ver que a semente dos desvios já começaram a acontecer no primeiro século, na era apostólica. Mas tudo isso aprenderemos em vídeos posteriores. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.